Com máquinas virtuais, você pode rodar vários sistemas operacionais simultaneamente, fazendo macOS, BSDs, Windows e várias distros Linux conviverem ao mesmo tempo no mesmo ambiente, no mesmo PC, como se fossem simples aplicativos que você abre aí no seu computador. Máquinas virtuais são ferramentas simplesmente excelentes e com vários benefícios. E com certeza, se você ainda não tirou tempo para aprender sobre elas, a sua vida vai mudar completamente depois que você aprender. Tecnicamente, máquinas virtuais são computadores com um sistema operacional que não existem fisicamente. E por esse motivo, eles podem ter todo tipo de configurações e propriedades que nem sempre seriam possíveis em computadores físicos. Máquinas virtuais são amplamente utilizadas em ambiente profissional para diversas finalidades. Acaba sendo uma forma muito prática de você transformar um único computador em vários diferentes. E o nosso apoiador de hoje, Linode, faz um forte uso desse tipo de tecnologia. Se você quer colocar um servidor no ar com qualquer distro Linux praticamente, ou algum serviço pré-instalado, você precisa conhecer a plataforma da Linode. Quer um incentivo? Acessando aí linode.com/radiolinux, você recebe nada mais, nada menos do que $100 de crédito por 60 dias para criar sua conta. Assim você pode testar tudo o que você quiser por lá, sem colocar a sua mão no bolso. Quem acompanha o canal há mais tempo já me viu fazer diversos projetos usando os servidores da Linode e agora você também pode aproveitar. Máquinas virtuais podem ser criadas e gerenciadas por um tipo de software chamado Hypervisor. A gente já tem, na verdade, um vídeo aqui no canal um pouco antigo até explicando um pouco mais sobre eles. Mas o que você precisa saber, basicamente, é que os Hypervisors têm dois tipos. Eles são os chamados hypervisors de tipo 1 e tipo 2. Eu sei, não muito criativo, mas a diferença está na forma com que o sistema é arquitetado. Nos hypervisors de tipo 1, você tem um virtualizador instalado diretamente no hardware, formando aí uma estrutura um pouco mais simples e diminuindo talvez um possível overhead. Um exemplo disso seria o Proxmox. Você instala ele no seu hardware e cria as VMs nele. Você pode pensar no Proxmox como um sistema operacional cuja única finalidade é criar máquinas virtuais. Nos hypervisors de tipo 2, a estrutura é um pouco diferente. Você instala um sistema operacional comum, como um Ubuntu ou um Windows, e instala um software de virtualização neles, como um VirtualBox, e só então cria as máquinas virtuais através dele. Softwares como o VirtualBox são hypervisors de tipo 2 e são geralmente utilizados em desktops, não em servidores, como é o caso do Proxmox. E se você usa Linux no seu computador, hoje eu vou te apresentar 4 softwares que, na minha opinião, são os melhores para você criar máquinas virtuais de outros sistemas, seja para trabalhar, seja para simplesmente testar uma nova distro que você viu aí pela internet e ficou curioso para ver como funciona. E o primeiro da lista aqui é um software que eu já tinha mencionado no vídeo de hoje, na realidade, o VirtualBox. O VirtualBox é originalmente desenvolvido pela Oracle e tem código aberto, ao menos a versão que a gente costuma instalar nos nossos sistemas. Uma grande vantagem dele é que ele já está disponível aí na loja de aplicativos de praticamente todas as distribuições, então é só você pesquisar por ele por lá e instalar. Relativamente simples. Com o VirtualBox, ao mesmo tempo que você tem uma interface amigável, você tem uma interface cheia de recursos e funcionalidades que funciona sem problemas para virtualizar sistemas operacionais de todos os tipos. Linux, Windows, enfim, o que você quiser. É muito fácil ir nas configurações de uma VM no VirtualBox, mudar a quantidade de memória utilizada, os núcleos de processador, memória de vídeo, configuração de rede, fazer snapshots, entre várias outras coisas, clonar as máquinas também. O VirtualBox é um hypervisor que eu gosto muito de usar quando eu estou fazendo laboratórios que envolvem várias máquinas que precisam se comunicar via rede. É uma interface muito prática para lidar com esse tipo de coisa. Caso você não curta muito o VirtualBox, uma outra excelente opção para você que usa Linux é o VMware Workstation Player da VMware, que é uma das maiores empresas do ramo de virtualização de sistemas que existe, talvez a maior, provavelmente. O VMware Workstation Player não é de código aberto, mas é gratuito para uso pessoal. Para fins empresariais, você precisaria de uma licença. Se a sua ideia é simplesmente testar distros Linux ou instalar o Windows, você pode usar sem problema nenhum. De diversas formas, o VMware lembra o VirtualBox. São vários recursos similares e configurações minuciosas possíveis. E dentro da minha experiência, se a ideia é virtualizar o Windows, o sistema da Microsoft costuma performar um pouco melhor aí no VMware do que no VirtualBox. Para baixar o VMware para Linux, você precisa ir até o site lá da VMware e baixar o instalador de lá. Acho que é interessante a gente dar algumas dicas de opções aqui para quem usa o Windows e para quem usa Mac também, além de Linux, porque enquanto o VirtualBox e o VMware podem ser utilizados no Windows também,
Os dois próximos da lista de hoje são exclusividade do Linux. E se você usa macOS, provavelmente a melhor alternativa disponível no mercado é o Parallels, que é um software que a gente já fez vídeo mostrando para você sobre como ele funciona. Eu deixo o link aqui na descrição. Infelizmente ele é um software pago, mas você tem um período de testes. No Windows, uma outra opção bem legal é utilizar o Hyper-V. Existem várias formas do Linux funcionar como um hypervisor e uma das mais populares é o KVM. Porém, ele é um utilitário do kernel que pode ser muito melhor aproveitado com softwares e interfaces para ele como o GNOME Boxes. O GNOME Boxes, como o nome sugere, é um projeto que é atrelado ao GNOME, o mesmo lá da interface gráfica. E hoje ele é distribuído nas lojas de apps aí de todas as distros. Ele até tem uma versão em Flatpak, que eu costumo utilizar bastante, inclusive, que faz ele funcionar virtualmente em qualquer distribuição. O GNOME Boxes é muito mais simples em opções e configurações do que o VirtualBox e que o VMware. A verdade é que a interface dele mal tem botões, se você for ver, mas ele é aquele tipo de software feito para ser prático, sabe? Se você quiser testar uma nova distro, simples, escolhe um sistema e o GNOME Boxes ainda consegue baixar as distros para você se você quiser. Ou então simplesmente seleciona uma ISO que você tenha no seu disco, de Linux ou de Windows mesmo, tanto faz, e ele vai começar a funcionar. No caso de você escolher instalar um Windows na VM, ele tem a função de instalação expressa, permitindo que você pule todo aquele setup do sistema da Microsoft, o que sem dúvida faz você poupar bastante tempo. Dá até para adicionar uma licença por ali se você quiser. Dizer que o GNOME Boxes não tem configuração nenhuma seria exagero, porque você até consegue configurar algumas coisas nele, como o uso máximo de disco, o tamanho do armazenamento, a quantidade de RAM, de núcleos de CPU. Também tem suporte a snapshots, como todos os outros que eu mencionei até aqui, mas nada muito avançado, ao menos não via interface gráfica. Você pode editar o arquivo XML das máquinas virtuais também para uma customização mais fina. Mas eu diria que é o mais próximo que você vai conseguir chegar de simplesmente baixar um sistema, criar uma VM e utilizar com a menor quantidade de passos e opções de configuração possível. E para finalizar, um dos mais poderosos. Sério, não sei como você vai conseguir lidar com o poderoso Virt Manager sem estar usando uma das nossas camisetas da dealstore.com.br para se sentir mais poderoso. O Virt Manager também está disponível através da sua loja de aplicativos aí na sua distro e funciona como uma interface para o QEMU e para o KVM também. Visualmente ele é mais rústico do que os outros softwares que eu mostrei, mas o grande diferencial dele está na facilidade de fazer pass-through de dispositivos. Para você aí que não sabe muito bem, não está habituado com esse termo, pass-through é quando você passa algum dispositivo de hardware que você tenha conectado ao seu computador diretamente para a máquina virtual, assim o sistema que está lá rodando nele vai achar que o hardware está conectado no computador. Como uma placa de vídeo, por exemplo, que permite que você tenha uma performance praticamente sem perdas dentro de uma VM. Geralmente as máquinas virtuais emulam todo o hardware do computador virtual com drivers genéricos feitos geralmente por quem faz esse hypervisor para o sistema, incluindo a parte gráfica. E mesmo com grandes otimizações, a performance gráfica hoje em dia não é excelente em nenhuma máquina virtual, apesar de em várias ser bom o suficiente para você trabalhar, especialmente com coisas mais simples. Só que quando se trata de coisas mais pesadas, como jogos, por exemplo, ou algum software que simplesmente exige a maior performance da GPU, como um software para editar vídeo, talvez, ou de modelagem 3D, usar eles através de uma VM pode não ser uma experiência muito satisfatória, a menos que você faça GPU pass-through. E o Virt Manager é simplesmente excelente para esse tipo de coisa. Dessa forma, a placa de vídeo vai ser reconhecida pelo sistema virtualizado e vai poder ser utilizada, eu não diria com 100% da potência necessariamente, mas muito próximo disso. Mas atenção que fazer esse processo e continuar utilizando o seu sistema host quando você faz pass-through de uma placa de vídeo só é possível se você tiver duas placas de vídeo. Então é importante ficar ligado nessa condição. Cada ferramenta que eu mostrei aqui tem seus pontos fortes e fracos e o seu espaço também. Eu mesmo não consigo escolher muito bem e tenho umas 4 instaladas no meu computador, apesar de usar umas mais do que outras dependendo do que eu estou fazendo. Linux ainda tem diversas outras soluções de hypervisors para serem utilizadas, e apesar dessas que eu falei serem as minhas favoritas do desktop, quando se trata de servidores eu gosto realmente muito do Proxmox. Eu até fiz um vídeo mostrando aqui um servidor Proxmox que eu fiz utilizando um laptop antigo. Você pode conferir no vídeo aqui do lado, na realidade, onde eu te mostro esse projeto em detalhes. Te vejo por lá.